Bolsonaro ganhando, tá ligado? Ou tendo essa força política já mostra um contramovimento ali desse progressismo exacerbado, né, que tá rolando aí. Acho que sim. Mas eu também me preocupo com o Bolsonaro porque ele se tornou um grupo, né, também. Cara, o Bolsonaro é o seguinte, vou te dizer o que eu acho. Eu acho que o Bolsonaro, ele não tem, assim, ele é um político não presta, assim. O Estado por si só já é um grande problema que a gente precisa lidar com ele todos os dias. Uhum. Mas, hoje, o Bolsonaro, ele representa, de alguma forma, um freio para essas coisas. De alguma forma, tá? Não estou dizendo que ele é essa coisa... Não, nada disso. Estou dizendo que, de alguma forma, ele representa um freio para o avanço dessas pautas que a gente está vendo. Então, a eleição do Bolsonaro, eu acho que é um recado da própria população para todo esse autoritarismo que a gente vem vendo aí por parte do STF, dessas outras grupos, dessas outras galeras aí. Obviamente, o Bolsonaro não é o melhor candidato que existe, ele não é ideal. Primeiro de tudo, porque o Bolsonaro é um ser humano, então ele é falho como todos nós somos. E aí não dá para você esperar a perfeição do ser humano, porque isso é uma imbecilidade. E, infelizmente, eu vejo que isso acontece, né? Tem muita gente que trata o Bolsonaro como se ele fosse realmente o Messias. Eu não vejo dessa forma, eu sou cristã, eu sou católica, para mim o Messias é o Messias, então não faço essa confusão. Agora, obviamente, eu entendo que no cenário que a gente vive hoje, tem opção melhor do que o Bolsonaro? Não tem. Desculpa, mas não tem. Porque a gente tá dividido entre um bandido que saqueou o país por anos e anos, por mais de uma década, né? Que foi preso, foi condenado, ele não é inocente, né? Ele foi condenado, e por uma manobra política do Supremo, o cara foi descondenado. Olha que loucura, né? Então, assim... Não, o Brasil não é pra amadores, não. Aqui é House of Cards louco, mano. É intancável, é intancável. E aí, o que acontece? A disputa tá entre esse cara, né, que a gente sabe que ele é um bandido, né, a gente não tem uma ideia de quem é, a gente sabe quem é o Lula. E um outro cara que é um Zé, que fala um monte de merda, que fala umas besteiras lá. Já fez umas paradas esquisitas, Já né? fez umas paradas esquisitas, óbvio. Não boto minha mão no fogo, mas nem fudendo, nem pelo Bolsonaro, nem por ninguém. Eu boto minha mão no fogo por mim, olha lá. Então, assim, mais que... O cara não foi preso, o cara não foi condenado, pode ser que seja um dia, eu não faço a menor ideia de como vai ser daqui pra frente, mas a realidade hoje é essa. Então a gente tá dividido entre esses dois caras. Mas mesmo se ele for preso e condenado, ele nunca vai chegar perto do ranking não do tem a Lula. menor possibilidade. O Lula é muito Não bom tem. em ser bandido, tá ligado? É muito bom. Ele roubou bilhões, assim, centenas de bilhões. Não tem como. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, a gente tá dividido entre essas duas pessoas hoje. Pra mim, Monark, não existe dúvida. Não tem isso, eu não sei em quem eu voto. Para mim é fato, assim, ou você vai realmente dar um sinal de que aquilo que o Lula fez é ok, ele pode continuar fazendo, porque ele vai continuar fazendo, pelo amor de Deus. Na verdade, eu acho que ele não vai continuar fazendo, acho que ele vai fazer coisa muito pior. Então, assim, vai ter uma renovação no modelo de projeto político dele, né, no projeto político dele, que vai ser ainda pior, certamente. Ou então você vai dizer, porra, esse cara não dá. O Bolsonaro é perfeito, o Bolsonaro é o melhor candidato, nada disso. Mas é o que tem pra hoje, entendeu? E assim... Não, eu enxergo dessa forma também. E aí tem você vai votar? Eu não vou votar, porque... Aí fica difícil, né? Mas eu também não vou, Monark. Tamo junto. Não, eu não vou votar por causa de... primeiro, porque eu não acredito mais no sistema político brasileiro. Tá. É por outro motivo que eu. E segundo, porque eu tenho muita preguiça de ir pegar 2 horas de fila pra votar. E eu sou muito antissocial, eu não gosto de muvuca. E, sei lá, é só por isso. Mas se eu fosse votar, se tivesse um app pra eu votar, eu pudesse só clicar um botão, eu votava no cara. O cara quer um aplicativo com uma urna pra você digitar lá. Eu acho uma boa ideia. Já era pra ser assim, né? Não, o problema é que é fácil fraudar, internet, né? É fácil fraudar também, né? Você pega uns 30 CPF, coloca no celular ali. Não, eu não vou votar por outra razão. Eu moro aqui em São Paulo, mas eu não transferi o meu título de eleitor. Então, teoricamente, eu não posso votar e não solicitei o voto em trânsito, que é uma pena. Eu fui cancelada por isso também, Monark, acredito. Por não ter solicitado. Porque eu não votei. Né? Eu falo, porra, eu tô aqui dizendo pra 600 mil pessoas que é pra vocês votarem no Bolsonaro e vocês estão pegando o pé porque eu não vou votar? Sim. Aí não dá, né? É um voto. É um voto. Tipo, a sua voz, o seu trabalho vira mais votos. Reverbera muito mais, exatamente. Sim. Mas aí o que acontece? Eu acho que esse é o cenário que a gente tem hoje, entendeu? Não dá pra gente querer fazer de outro modo, porque não tem condições. Ou a gente vota no Bolsonaro, né? Ou a gente vai ter que concordar com esse projeto de poder do Lula que a gente já conhece.
E se Na ele verdade, acho ganhar? que a gente nem conhece, acho que a gente sabe, tem uma vaga ideia do que é, porque o Lula não fez tudo o que queria nesses anos que ele ficou no poder. Eu É acho que o Lula justamente por isso que ele tá fantoche, aí. Pra ser sincero. Você acha que ele é um fantoche? Eu acho. Do Foro de São Paulo? Não, fantoche do sistema mesmo. Tipo, ele tem um rabo preso infinito. Uma canetada do STF, ele volta pra cadeia. Se o STF quiser, entendeu? Mas aí é que tá, o STF não quer, né? Exato, mas não quer porque eles controlam o Lula, eu acho. Eu acho que existe um teatro das tesouras, né? Existe um sistema político, né? Existe uma oligarquia, existe várias instituições brasileiras que foram cooptadas para o grupo de poder que hoje governam em prol do próprio grupo do que para o Brasil. O Estado brasileiro não serve o brasileiro. Não. Ele serve esse grupo de poderosos, os donos dos bancos, os donos do do agro, os donos de instituições, famílias que estão no poder há centenas de anos. Então, esses caras controlam o Lula, na minha visão. Ele é um Acho que tem fantoche uma desses galera ali, caras. né? São grupos ali, aliados, que certamente coordenam as coisas ali. Mas eu acho que o Lula tá junto. Eu acho que o Lula não é assim, um simples fantoche, não. Eu acho que ele é cabeça junto com essa galera. Pode ser. É que ele foi preso, né? Essa galera prendeu ele, né? Não foi exatamente essa galera, né? Eu acho que foi. Foi essa galera. Foi o STF que decidiu que a prisão era em segunda instância. Não, sim, mas eu tô dizendo assim, o pessoal que é aliadinho do Lula hoje não é a mesma galera lá. Ele teve ali uma força muito grande da Lava Jato que se opõe, né, ali a ele. Então, primeiramente foi a partir disso aí que a coisa caminhou para uma prisão. Agora, obviamente, tem um monte de coleguinha ali que vai trabalhar para ajudar o cara, para soltar o cara. Sim, né? a Lava Jato acabou, né? Quem sobreviveu acabou. a essa briga entre Lava Jato e Lula? Foi o Lula. Foi o Lula, caraca, você tem noção. É meio bizarro, né? É meio bizarro. Não, se você contar essa história pra uma pessoa lá do outro lado do mundo, que não conhece o Brasil, mas é claro que é mentira. Não, o americano ficaria abismado. Não, peraí. Vocês condenaram o cara, ele roubou bilhões, centenas de bilhões, vocês condenaram e depois se descondenaram e agora vocês vão votar nele pra presidente? A maioria... Tá, entendi porque o Brasil é uma merda, né? É isso aí. Por causa disso, tá ligado? É isso aí. Não, é um negócio que parece brincadeira, cara. Você observar esse cenário que a gente se vê hoje, parece É brincadeira. humilhante pro brasileiro. É humilhante. Né? Mas é o próprio brasileiro que escolhe essa merda, então... Mas eu não sei se é o brasileiro que escolhe, entendeu? A gente não pode ignorar que existe um trabalho de mídia e um trabalho não, com certeza. de manipulação da massa. Com certeza. Que o povo é burro. O povo é burro e é propositalmente burro no sentido que... A burrice é incentivada, né? Ela é financiada, ela é fomentada. Exato. Então, a gente foi cooptado. A nossa sociedade é escrava, de verdade, da oligarquia. Por isso que a internet tem esse papel tão importante hoje, que é o que a gente estava falando aqui, nessa discussão política, né? Para a sociedade, a internet virou como se fosse uma espécie de... virou não, né? É exatamente isso, uma mídia alternativa. Uhum. Então, ali você consegue consumir conteúdo que você jamais conseguiria na grande mídia. Uhum. Né? Então, assim, é um negócio muito tenso. Eles Eu sou estão tentando jornalista de destruir formação, isso, né? Então, eu conheço o intestino que fabrica essa bosta e, assim... É complicado mesmo, você não dá para esperar imparcialidade, isenção, isso não existe, né? As pessoas perguntam, qual site que eu vou acompanhar notícia imparcial? Cara, isso não existe imparcialidade, não existe, esquece isso, jornalismo imparcial não existe. O que acontece? O jornalismo, ele pode sim ter um posicionamento, ele pode ter uma linha editorial, ok, você tem a Fox News, que tem muito clara a linha editorial, mas ele não pode usar da narrativa para passar notícias. Então, assim, você tem um posicionamento, por exemplo, a Gazeta do Povo tem um posicionamento, mas a notícia que está ali é a notícia que a gente sabe que aconteceu, é o que é, né? Então, onde é que você vê qual é o posicionamento? É na linha editorial que aquela empresa segue, não é na notícia. Se você vai num veículo de comunicação desse grande, hoje em dia, a notícia é manipulada. A notícia é manipulada, a manchete é colocada de forma que você entenda outra coisa. Né? Você vai ler ali. Então, assim, até mesmo as informações, a hierarquia das informações, elas te induzem a pensar uma coisa específica. As pessoas acham que é tudo aleatório. Não é, isso é tudo muito bem pensado. Pode ser parcial, mas poderia ser não manipulador, né? Exato, ser parcial não é um problema. O problema é você, primeiro, dizer que não é parcial, né? Você tem a CNN aí, é o maior veículo de comunicação imparcial.
Pelo amor de Deus, assiste meia hora de CNN que tu sabe qual é o posicionamento dos caras. Não tem como. Né? Então, assim, não tem problema ser parcial, né? O problema é você dizer que é imparcial, porque você está induzindo as pessoas a acharem que todo o conteúdo que você vai transmitir, ele é isento de um pensamento ideológico, e não é, né? E você também manipular ali de forma muito cuidadosa as notícias, as informações, para que elas sirvam a narrativa que você quer. Para que elas atendam a sua narrativa. Esse que é o grande problema. Isso aconteceu comigo. Sim. Tipo, quando saiu as notícias em todos os jornais do Brasil, dessa parada do Flow, do nazismo lá, eles colocaram, Monark defendeu o partido nazista. Não, eu não defendi o partido nazista. Não era isso que eu estava falando. Eu estava falando que, pela liberdade de expressão, eu acredito que a gente deveria ser tão aberto ao ponto de até mesmo, igual acontece lá nos Estados Unidos, da primeira emenda dos Estados Unidos, onde nos Estados Unidos existe a porra do partido nazista, que é um partido de merda, que eu acho que os caras são idiotas. Sim. E, por mim, eles poderiam deixar de existir voluntariamente. Mas o fato é, tem nazista, tá ligado? E pra mim é importante que a gente saiba quem são, como eles se comunicam, aonde eles estão e como eles pensam, pra gente poder combatê-los. Essa é a minha visão. Entendeu? Nada melhor pra gente do que deixar um idiota falar, né? Exato. E aí eles distorceram tudo isso que eu falei e colocaram como se eu estivesse apoiando o nazismo. Não era isso que eu tava falando. É muito bizarro. É muito bizarro. E isso poderia ter destruído a minha vida de verdade. Eu poderia ter sido morto na rua. Sim. Eu poderia ter me matado, né? É difícil a situação que eu passei, tá ligado? Não é fácil o que aconteceu. E aí, isso é feito por jornais que se dizem imparciais. Então, eles têm essa aura, essa credibilidade de ser o mainstream, de ser a verdade, e eles usam isso para destruir pessoas, mentindo, difamando, e as pessoas ainda dão a credibilidade. Quando que será que as pessoas vão parar de acreditar? E se você fala assim, não acredite na mídia, aí os caras falam assim, se ele não vai acreditar na mídia, ele vai acreditar em quê? Esse é o problema, porque eles têm um papel importante. Esse é o foda. Eles são muito... A mídia é muito importante para a sociedade, para educar, para mostrar o que está acontecendo, para dar ferramentas para as pessoas tomarem suas decisões. Só que quando eles se abstêm desse papel social importante e começam, em vez de ajudar as pessoas a tomarem decisões, eles começam a atrapalhar as decisões das pessoas para que elas tomem as decisões que eles querem que as pessoas tomem, eles estão sendo um agente do caos tremendo no Brasil, né? E eles estão ganhando força, né? Não é à toa que o pessoal chama a mídia do quarto poder, né? Porque, de fato, tá nas mãos dessa galera decidir muitas coisas. Porque, olha só, uma notícia, uma coisa que você... Hoje em dia, isso tem sido mais difícil de acontecer, mais uma vez, por causa da internet. A internet quebrou as pernas da grande mídia. Quebrou, assim, total. Mas se os caras pegam uma notícia qualquer dessas, manipulam para que o negócio atenda ali aos interesses ideológicos que eles têm, você faz um estrago na sociedade de um jeito que é uma coisa bizarra, né? Então, assim, o Bolsonaro fala muita merda, fato, mas 80% das coisas que a mídia coloca como absurdas que o Bolsonaro disse, você vai ver, ele não falou nada daquilo. É verdade. Uma diversão que eu tenho é checar o que o Bolsonaro fala, sabe? A imprensa falou, Bolsonaro disse, deixa eu ver aqui, não tô fazendo nada, deixa eu ver. Não tem nada a ver, entendeu? Assim, não é. Uma coisa que viralizou muito na época e que foi, meu Deus do céu, o fim do mundo, foi o negócio que ele falou que ele imitou o cara faltando ar ali. Sim. Você assiste o vídeo, Monark, é desonesto o que essa galera fez. O Bolsonaro falou muito também, gripezinha, isso aí ele falou. Mas essa coisa da falta de ar é desonesto. Eu assisti. É um negócio, assim, é criminoso, acho que essa é a palavra. Os caras colocam como se ele estivesse debochando. Ele não tá fazendo isso. É verdade. Ele não tá. O que ele tá falando é o contrário disso. Ele tá dizendo, depois o cara fica passando mal, por isso que eu tô defendendo que haja uma intervenção precoce, tal. Então, assim, ele tava defendendo um ponto de vista, ele não tava zombando da cara de uma pessoa que tava com falta de ar. Não foi isso que aconteceu. Sim. Só que você não vai pesquisar, você não vai procurar, deixa eu ver aqui a declaração na íntegra do Bolsonaro, deixa eu procurar. Ninguém vai fazer isso. Então, assim, a imprensa coloca, e aí um bando de ovelhinha vai lá e fala, olha só, o Bolsonaro debochou. E fica por isso mesmo, entendeu? Sim. Então, assim, os caras continuam agindo dessa forma porque as pessoas ainda caem nessa merda. E o pior de tudo é que a grande mídia ainda patrocina a ideia de fake news.
no sentido de que é um problema e que tem que ser combatido. Eles fazem as fake news. Eles fazem as fake news. Então, se eles fazem as fake news, por que eles estão querendo que tenha uma institucionalização do combate à fake news? Se eles fazem, será que eles querem usar essa instituição para calar os oponentes deles? Então existe um jogo, porque como que eles têm certeza que eles não vão ser calados? Exatamente, porque eles estão do lado certo, né? São eles a cabeça ali gira em torno do que eles fazem, né? Então será que existe um conluio ali? Com certeza. Entre quem é o dono da mídia e com certeza existe. PT? Não sei te dizer como que é esse conluio, não faço a menor ideia, mas com certeza existe, não tenho a menor dúvida disso. Você acha que tinha que ter lei de fake news? Anti-fake não, news? imagina, que é isso. Lei de fake news é justamente a maneira, né, de você calar as pessoas. Né? Então, assim, esse inquérito que fizeram ali foi a coisa mais absurda que existe. Uhum. É o que eu te falei, mentira se combate com verdade. Uhum. Hoje em dia, a gente não pode nem se dar ao luxo de dizer que, mas aí eu fui manipulado. Não, pô, tu tem internet, entra aí, digita no Google, vai pesquisar por conta própria, faz um trabalhinho também, né? Que a galera quer tudo de mão beijada. Se vira aí, dá teus pulos, vai procurar, tu vai achar o negócio. Então, assim, a verdade, ela existe. Basta você querer encontrá-la. Então, assim, não é calando as pessoas, não é assim que funciona.